Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou aqui gravando esse vídeo para contar para vocês um pouco do meu trabalho, que talvez vocês já tenham uma ideia do que é, né? Vocês estão vendo aqui uns livrinhos no fundo, mas eu vou contar isso para vocês daqui a pouco. Antes disso, eu vou contar para vocês um pouco da minha história, tá bom? E cada vez que eu vou conversar com crianças, eu sempre gosto de perguntar se vocês sabem o que é uma universidade. Por que que eu pergunto isso? Bom, eu me chamo Ellen Fernanda Gomes e eu sou professora numa universidade. Então me digam, vocês sabem o que é uma universidade? Bom, alguns de vocês devem estar falando, não sabemos o que é uma universidade. Mas se eu perguntar o que é uma faculdade, todo mundo vai saber. Então, da mesma forma que vocês, crianças, estudam nas escolas, fazem o ensino infantil, depois, quando vocês virarem adolescentes, vocês vão para o ensino médio. Quando vocês crescerem um pouco mais, vocês vão precisar ir para a faculdade, para escolher uma profissão, para vocês saberem o que vocês vão ser quando crescerem, escolher com o que vocês gostam de trabalhar. E isso vai ser possível dentro de uma faculdade, onde você vai escolher um curso que te chame a atenção para você trabalhar com isso durante a sua vida, né? E uma universidade nada mais é do que um campus em que reúnem-se muitas faculdades. Então, a universidade onde eu dou aula, ela fica aqui na cidade de Rondonópolis, no sul do estado de Mato Grosso. Talvez vocês conheçam essa cidade, talvez não, mas é um lugar muito bacana, um lugar quente. De repente, vocês podem gostar de vir aqui um dia visitar, tá bom? Mas por que que eu pergunto isso para vocês? Será que vocês já sabem o que vocês vão ser quando crescer? Alguns podem ser que saibam, outros não. Eu, quando chegou a minha hora de escolher o que eu ia fazer quando eu crescesse, adivinha só o que eu escolhi? Vocês devem estar falando. Ah, ela escolheu ser professora. Ela escolheu ser escritora. E não foi nada disso que eu escolhi. Eu escolhi ser zootecnista. Vocês sabem o que é um zootecnista? O zootecnista é uma pessoa, é um profissional que trabalha cuidando dos animais, mas não dos animais como os veterinários fazem, né? Então, os veterinários, eles estão bastante preocupados com a saúde dos animais, em cuidar dos animais. O zootecnista também está preocupado com isso, mas de um ponto de vista diferente. Então, eu costumo falar que nós, os zootecnistas, trabalhamos com animais de produção. E vocês sabem o que é um animal de produção? Muito bem, animais de produção são aqueles dos quais os seres humanos aproveitam alguma coisa, né? Então vocês devem estar falando aí a vaca, a galinha, o suíno, a ovelha, todos esses animais produzem coisas que os seres humanos utilizam. Então a vaca produz o leite que a gente utiliza, a gente bebe, faz iogurte, queijo, o suíno produz carne, a ovelha produz carne, produz lã, o bovino também produz carne, couro, pelo, que a gente usa para uma série de coisas, né? A gente também tem as abelhas, né, como animais de produção, que produzem o mel, que a gente adora adoçar as coisas e que faz muito bem para a saúde, não é? Então, nós, zootecnistas, trabalhamos para que esses animais possam ser bem atendidos dentro dos sistemas de produção, para que produzam de forma adequada os produtos que os seres humanos vão utilizar. Mas vocês devem estar falando aí, mas eu já ouvi falar que tem produtor que não faz muito bem esse trabalho e que maltrata os animais dentro do ciclo de produção. Por isso eu já ouvi falar que é melhor a gente parar de comer produtos de origem animal, é melhor a gente parar de comer carne. Será que isso é verdade? Vocês acham que, com tantos profissionais no mercado, zootecnistas, médicos veterinários, engenheiros agrônomos, com tanto desenvolvimento, com tanta tecnologia que tem sido gerada ultimamente, ainda é possível que existam lugares que desrespeitem os animais? Eu, como profissional dessa área, eu posso dizer para vocês que esse é o nosso trabalho diariamente. Todos os dias nós estamos trabalhando para que os animais possam ser criados dentro dos sistemas de produção
atendendo a todas as suas demandas, a todas as suas necessidades, para que eles possam estar bem dentro dos seus criatórios, dentro das fazendas, para que os animais possam ser respeitados quanto à sua alimentação, quanto à instalação onde ele vive, quanto à higiene, quanto ao manejo e também quanto aos abates. E nós, dentro das universidades, dentro dos centros de pesquisa, então as universidades, as Embrapas e tantos outros centros, pesquisamos diariamente coisas para melhorar a nutrição dos animais, para melhorar o manejo, para melhorar as condições dentro da fazenda, para melhorar o bem-estar dos animais dentro desse sistema de produção. E nós estamos lá trabalhando todo dia para que isso aconteça. Então, quando um animal é respeitado, quando ele tem suas necessidades atendidas, quando ele é criado de forma adequada, ele vive mais, ele vive melhor e ele produz um alimento melhor para que nós, seres humanos, possamos aproveitar. E esse é o nosso objetivo. Então, quando vocês ouvirem alguém criticando o sistema de produção, vocês podem garantir que, antigamente, até poderia ser que houvesse, mas hoje em dia tem muita tecnologia sendo empregada nesse sentido. E se tem algum produtor que ainda executa o trabalho de forma inadequada, ele está errado. Então, a gente tem leis hoje em dia que protegem os animais, que protegem as florestas. Então, os produtores têm que se adequar a essas leis. E nós, como profissionais, como consumidores, temos que fiscalizar esse sistema de produção. Então, sempre que vocês virem um produtor agindo de forma inadequada, vocês podem denunciar. Eu, como profissional da área, eu quero que todas as pessoas que executem um mau trabalho, elas deixem de existir no mercado, para que apenas os bons produtores possam permanecer desenvolvendo as suas atividades, para que nós possamos comprar os produtos e levar para nossa casa, com a certeza de que nós estamos comprando produtos oriundos de uma fazenda, de uma empresa que realiza um bom trabalho e que respeita os animais. Ok? E vocês sabem que é muito importante a gente comer coisas de origem animal. A professora de vocês já devem ter falado para vocês o que a gente precisa para crescer. A mãe de vocês ou a professora já falou que a gente tem que fazer um prato colorido na hora da gente se alimentar? O que quer dizer um prato colorido? Um prato colorido quer dizer que ele tem que ter carboidrato, proteína, vitaminas e minerais. E de onde vêm esses nutrientes, que são os nutrientes que a gente precisa para a gente crescer forte? Vem do nosso alimento. Então, quais alimentos são fontes de proteína? A carne, o ovo, o leite, e que são super importantes para os nossos músculos crescerem, para a gente ficar forte e saudável. De onde vêm os carboidratos? Vem do pão, do macarrão, do arroz, que também são coisas importantes que a gente tem que comer para a gente ter energia. Vocês, crianças, precisam comer dessas coisas. Vocês pulam, brincam e correm o dia inteiro. Então, a gente precisa ter carboidrato e proteína na nossa alimentação. E as vitaminas e os minerais? Bom, isso vem das frutas e verduras. Então, se eu coloco um tomate vermelho no meu prato, ou uma cenoura laranja, eu tenho fontes de vitaminas e minerais diferentes. Quando eu coloco um espinafre verdinho, um brócolis, então quanto mais colorido o meu prato, mais nutrientes eu vou estar ingerindo. E essa combinação vai ser super importante para nós, que somos onívoros, podermos crescer de forma adequada. Tudo bem? Então, olha só que legal. Dá para a gente viver sem comer carne? Mas eu não acabei de falar que a gente precisa de proteína para crescer os músculos e para crescer e ficar forte? Mas a proteína não pode vir de outro lugar? Pode. Pode vir do ovo, pode vir do leite. A gente continua falando de produtos de origem animal. Não é legal? Ah, mas eu conheço alguém que é vegano e não come produtos de origem animal. Vocês já ouviram falar de evolução, certo? Então, existem os animais carnívoros, existem os animais herbívoros e existem os animais onívoros. Qual é o tipo em que os humanos se enquadram? Nós somos herbívoros, comemos só vegetais? Nós somos carnívoros, comemos só carne? Nós somos onívoros e comemos todo tipo de alimento. E isso pode ser visto no desenho da nossa arcada dentária, do nosso crânio.
né? Então, se a gente pegar, por exemplo, e for avaliar a nossa arcada dentária, vamos pensar num animal carnívoro. Um animal carnívoro tem presas afiadas, porque ele precisa rasgar a carne. Vamos pensar lá no leão, né? Então, quando o leão vai se alimentar, ele rasga a carne para ele poder comer. Nós, como somos onívoros e comemos todo o tipo de alimento, nós temos dentes um pouco afiados, que são os nossos caninos. Então, a gente também rasga um pouco desse alimento e temos dentes largos no fundo, que a gente usa para mastigar. Ah, mas os herbívoros, eles não têm? Não, não têm. Vocês acreditam que os bovinos são herbívoros do tipo ruminantes e eles não têm dentes na parte de cima? E olha só que legal. Então, ele só vai ter dentes na arcada inferior e dentes no fundo, para ele conseguir mastigar o capim. Então, ele não tem dentes para morder e rasgar nenhum tipo de alimento, porque ele tem um crânio, uma dentição adequada para o tipo de alimento que ele vai consumir. Então, a evolução é muito sábia. Vocês sabem como é que, para onde vai o alimento que a gente come? Então, a gente mastiga e o nosso alimento vai para o estômago, certo? No estômago, o nosso alimento vai ser digerido e os nutrientes vão ser absorvidos no intestino e aquilo que a gente não usa vai para as fezes. Tudo bem? Muito bem. E na vaca? Vocês acreditam, se eu falar para vocês, que a vaca tem 4 estômagos? Mas por que tudo isso? Porque a vaca é um animal herbívoro ruminante, um animal que tem todo o seu sistema digestivo adaptado para comer apenas plantas, para comer apenas capim. Então, ela tem a dentição diferente, ela tem uma maneira de digestão diferente. Dentro do primeiro estômago da vaca, está cheio de micro-organismos, bactérias, que vão ajudar a vaca a aproveitar esses nutrientes do capim que ela está comendo. Então, a vaca engole o alimento sem mastigar direito. Depois, ela regurgita esse alimento novamente e aí que ela vai mastigar. Nesse processo de remastigação e redeglutição do alimento, esse alimento vai para o rumen. E no rumen, esse alimento vai ser colonizado por um monte de bactérias que estão lá dentro. E essas bactérias, durante o processo de fermentação, vai também liberar alguns tipos de gases de fermentação. Como assim? Vocês já viram a mãe ou a avó de vocês fazendo pão? E quando elas deixam o pão para crescer, o pão enche de bolinhas de ar lá dentro? É mais ou menos a mesma coisa. Só que no pão é uma fermentação bacteriana para crescer o pão. E no bovino é uma fermentação bacteriana para que haja a digestão do alimento. Nas duas, a produção de gases. E aí, as pessoas ainda falam que a vaca, que o pum da vaca prejudica a camada de ozônio. Vocês já ouviram falar isso? Meu Deus, será que isso é verdade? Bom, primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que esse gás que está sendo produzido lá dentro do rumen dos bovinos não vai virar um pum, tá bom? Ele vai ser arrotado. E esse arroto a gente chama de eructação. Tudo bem. Então foi produzido um gás na digestão dos bovinos e esse gás foi eructado. É verdade. Mas vai acabar com a camada de ozônio? Não, não vai. Tá bom? Então, esse gás, que é principalmente gás carbônico e metano, eles vão ser utilizados de duas formas diferentes. Na primeira, o gás carbônico, vocês sabem me dizer para que o gás carbônico é utilizado? Vocês já estudaram na escola a fotossíntese? E o que as plantas utilizam para elas poderem crescer? As plantas precisam de água, luz, nutrientes que vêm da terra, que ela vai absorver a partir da raiz, e ela precisa de gás carbônico, que ela vai pegar da atmosfera e vai ser utilizado no processo de fotossíntese para a produção do alimento da planta e ela vai liberar oxigênio. Então, as plantas, elas são os purificadores do ar, né? Então, ela capta o gás carbônico e devolve oxigênio. Então, todo aquele gás carbônico que a vaca acabou de eructar, quem é que vai aproveitar? O capim, o próprio capim
que está ali nas pastagens onde os bovinos são criados. Não é legal? E ainda falam para a gente que esse gás carbônico vai prejudicar o planeta. Mas, professora, vocês podem me perguntar, e o metano? Ah, bom, o metano sim. O metano é um gás um pouco mais leve. E sabe o que acontece com o metano? Ele realmente sobe para a atmosfera, ou para uma camada mais alta. E ele vai ficar lá por um período de 10 anos. Depois de 10 anos, ele se transmuta naturalmente, porque ele faz parte de um ciclo de carbono biogênico, natural. Então, ele vai ser transformado em CO2, que é o gás carbônico, e água. A água, vocês já devem imaginar, quando a água se forma lá na atmosfera, ou numa camada mais alta, ela vai novamente chover e vai ser utilizada para as plantas novamente. E o metano, que se transformou em gás carbônico, vai ser novamente utilizado também pelas plantas para a fotossíntese. Ah, mas 10 anos? Bom, 10 anos ele ficou lá, né? Atrapalhando um pouco a nossa atmosfera. Mas será que isso é um problema? Vocês sabem aonde o problema realmente está? Nas grandes cidades. Porque a queima de combustíveis fósseis, então vocês devem lembrar aí, a gasolina, o diesel, que é utilizado nos tanques de combustíveis dos carros, dos caminhões, nas indústrias. Toda a queima desses combustíveis também libera os mesmos gases, gás carbônico, metano. E nas cidades não existe tanta pastagem para que esse gás seja reabsorvido. E como esse gás não faz parte de um ciclo biogênico, como esse carbono não vem de origem orgânica, ele está vindo da queima de combustíveis fósseis, ele vai para a atmosfera. E adivinha quanto tempo eles vão permanecer na atmosfera? 1000 anos, pessoal. Então, 1000 anos é muito mais do que os 10 anos do carbono biogênico que a gente falou, que está lá na fazenda, né? Então, existe uma diferença muito grande. Então, se a gente for comparar, com certeza as cidades são mais responsáveis por essa poluição do que as fazendas onde os bovinos estão sendo criados. Poxa, professora, você deve estar me perguntando, mas o que a gente pode fazer para ajudar? Bom, muita coisa, né? Então, vocês podem convidar seus pais para diminuir o uso dos veículos, né? Vamos tentar ir para as escolas de bicicleta, vamos passear de bicicleta no fim de semana. Vocês podem deixar de poluir de outra forma. Vocês podem fazer a separação do lixo dentro de casa, né? Então, todas as formas que a gente puder ajudar a preservação do planeta, diminuindo a poluição, diminuindo a contaminação dos rios e das nascentes, né? Tudo isso é importante. Então, todo o trabalho em prol da conscientização, ele é muito bacana de ser realizado. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque, como eu sou zootecnista e trabalho numa universidade, eu tenho visto um número muito grande de pessoas se questionando sobre a importância do consumo de carne e julgando a produção animal como a grande vilã da destruição do planeta. E eu preciso dizer para vocês que isso não é verdade. Mas, para que isso pudesse chegar até vocês, eu escrevi 2 livrinhos infantis. Um deles fala: será que os humanos precisam comer carne? E é a história dessa menininha aqui, que é a Aninha. E a Aninha pergunta para a mãe dela exatamente isso que eu falei para vocês. Mãe, eu escutei na TV uma notícia de que os bovinos estão prejudicando o planeta e por isso eu não quero mais comer carne. E aí a mãe dela vai ajudá-la a perceber que o problema não é a produção animal e que ela deixar de comer carne não vai ajudar, mas sim vai prejudicar a saúde dela. Então, nós, como seres onívoros que somos, temos que comer carne. No outro livro, a gente tem: será que os humanos, será que a vaca quer acabar com o planeta? E aí eu vou explicar para eles de uma maneira bem fácil, assim como eu expliquei para vocês, que a vaca não é a grande vilã, mas sim a queima de combustíveis fósseis nas cidades. E que nós todos temos a responsabilidade de fazer o possível para diminuir essa poluição, não só no campo, mas também onde a gente mora. Então não adianta só a gente criticar o trabalho dos outros sem conhecer.
Então, a gente precisa entender aquilo que acontece e nos esforçarmos também por fazer a nossa parte. Por isso, graças ao apoio da Acrimate, do IBIF, da Confraria da Carcaça Nelore, da Universidade Federal de Rondonópolis, esses livrinhos vão poder chegar aí à mão de vocês, para que vocês possam ler, levar para casa, entender melhor esses quesitos, mostrar para os seus pais, levar para a escola e mostrar para os seus colegas, mostrar para o professor, para que muitos mitos acerca da produção animal possam ser derrubados. E para que cada um de nós, para que cada um de vocês possa ir para casa e comer o seu bife, o seu churrasco no fim de semana, sem peso na consciência, tendo a certeza que nós, aqui do campo, estamos fazendo um bom trabalho para que os animais sejam manejados de forma adequada e para que eles possam viver uma vida tranquila e serem abatidos com responsabilidade para a produção dos produtos que a gente irá consumir. Muito obrigada pela atenção e eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas e eu fico à disposição. Se vocês quiserem falar comigo depois, vocês podem me procurar no meu Instagram, que é ellen.fernanda.gomes. E eu fico esperando o contato de vocês, tá bom? E cada vez que vocês forem postar uma imagem com esses livrinhos, me marquem também, ok? Foi um prazer falar com vocês.